Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém, meus irmãos? É um prazer vê-los novamente, e quando os vejo aqui, percebo que o Senhor Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Uma alegria é poder ministrar a palavra de Deus aos irmãos de uma forma simples e bem objetiva e bem odiérrima, ou seja, uma palavra que seja contextualizada e dentro da vontade de Deus, que é o mais importante. Sinto uma grande responsabilidade, amados irmãos, porque ultimamente eu vejo Deus muito cuidadoso conosco, muito zeloso comigo e com você. Deus está muito preocupado conosco, viu, irmãos? Se você não sabe, Ele está muito preocupado. Por quê, irmãos? Porque Ele está vindo aí. Já falta 5 minutos para meia-noite. Daqui um pouquinho, o atalaia grita: eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. E nós não teremos mais tempo para se preparar. Temos que andar preparados, irmãos, para nos encontrar com o noivo, como igreja do Senhor, como noivo do Cordeiro. Temos que estar preparados dioturnamente. Eu vira e mexe, irmãos, me desculpe a redundância, vira e mexe, eu estou falando isso aqui com os irmãos. Se eu não gostar do meu carro, eu vendo e compro outro. Se eu não gostar da minha casa, eu a vendo e compro outra. Se eu não gostar da minha roupa, eu a dou para alguém que possa usá-la e que goste dela, e compro outra. Há solução. Mas, irmãos, se nós perdermos a oportunidade de entrarmos na vida eterna ou participarmos deste arrebatamento, não há mais solução. Perdeu, acabou, irmãos. Então é algo muito sério que nós temos que tratar com muita lisura, com muita preocupação, com muito cuidado. A salvação da sua alma é preciosíssima. A sua alma é muito valiosa. A Bíblia deixa bem registrada que ela vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma é muito preciosa. Ela é tão preciosa que Deus tirou o seu Filho à direita do trono e o enviou aqui para te resgatar das trevas para a sua soberaníssima luz. E chegou um dia em que ele olhou lá na cruz. Eram 3 horas da tarde, quando o filho dele estava expirando lá na cruz. Era a hora nona judaica, mas era 3 horas da tarde. Até aquele momento houve trevas sobre a face da terra, porque o coração do Todo-Poderoso estava muito triste por ver o seu filho, o seu unigênito, clamando naquela cruz por livramento, clamando naquela cruz porque havia sido desamparado
E o motivo, irmãos, éramos nós. Quando Jesus dizia lá: Pai, por que me desamparaste? Ele olhava para ele e olhava para nós. Ele olhava para ele e olhava para nós. Ele olhava para ele e olhava para nós. Se ele tirasse ele da cruz, nós estaríamos completamente perdidos. Aí entra João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode dimensionar essa tal maneira? Você pode dar tamanho, dimensão, profundidade a isso? Não tem como. Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você pudesse crer nele e não viesse, o que, irmãos, a perecer, mas que tivesse no final de tudo isto a vida eterna. É assim, irmãos. Você é muito valioso, nós somos muito valiosos, e nesses tempos do fim, irmãos, o Senhor anda muito preocupado com a sua igreja. E hoje eu quero andar um pouquinho com os irmãos. Gostaria que os irmãos me acompanhassem aqui na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 até o 37. Quero dar uma caminhada aqui para que possamos ver, irmãos, como estará o mundo e as pessoas no dia da vinda do Senhor Jesus. Isto não é para te meter medo, não. Isto é para que você saiba que tem um lugar que você precisa evitar, que é o inferno. E tem um lugar que você precisa ansiar entrar, que é o descanso eterno, a vida eterna, o paraíso de Deus, que está o quê? Preparado para você, para todos nós, desde a fundação do mundo. Está preparado. A mesa está posta. Está preparada. Lá com certeza existe o seu plano. E te digo, irmãos, não vai ter gente para preencher aquela mesa. Existe uma passagem bíblica que diz assim, que ainda há lugar. Ainda vai existir lugar lá. Porque muitos irmãos, baseado nesta situação que eu vou passar para os irmãos aqui da palavra de Deus, muitos vão desistir da fé cristã, mas muitos vão perseverar, muitos vão persistir, muitos vão perseguir, porque o reino de Deus, irmãos, ele é tomado por esforço. Ele é tomado por esforço. Ele é tomado por esforço, pois é muito valioso. É tomado por esforço, minha irmã, meu irmão. Vamos ver. Lucas capítulo 17, versículos 20 até o 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, em vós. E disse aos discípulos:
Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. A orientação do Pai é: não vades e nem os sigares, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Pai justo, Pai querido, Pai da glória, obrigado pela tua palavra. Sabemos que ela é para este tempo. Sabemos que é a vontade do Senhor, Pai, que as advertências ao teu povo sejam feitas diuturnamente. Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor está vindo, é a última hora. Sabemos, Pai, que os dias são maus, mas o Senhor, ó Deus, deixou o seu Espírito Santo para, ó Deus, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, o teu Espírito é quem nos mostra a situação que nós estamos vivendo. É o teu Espírito Santo que é o azeite da nossa lamparina. Deus, que nos mostrará a alta periculosidade, os perigos deste momento da tua aproximação, para nos levar para ti, ó Deus, algum dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, utiliza-te de mim para que possa falar a tua palavra com graça, com verdade. Senhor, e que os irmãos saiam daqui edificados, aleluia, na tua palavra, e saiamos daqui alimentados, Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma afirmação nesse texto muito interessante. Está lá no versículo 26 de Lucas 17, que diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Mas o que aconteceu? O que houve nos dias de Noé, meus irmãos? O que acontecia nos dias de Noé? Nós temos
das pessoas que estavam naquela época, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro nesse momento da aproximação do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Que nós, irmãos, podemos cometer os mesmos erros que a população cometeu lá na época de Noé. Nós podemos cometer também o mesmo erro que cometeu a mulher de Ló. Nós podemos cometer o mesmo erro que ela cometeu. Sodoma, ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Sodoma não saiu dela. Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós não estamos lá no mundo, mas o mundo às vezes não saiu de dentro de nós. Nós precisamos expulsar o mundo, irmãos. Nós precisamos expulsar a Sodoma de dentro de nós. Nós precisamos, irmãos, perder a nossa vida aqui para ganhar a de lá. Porque se nós não perdermos a daqui, nós não ganharemos a de lá. Agora, se nós perdermos a daqui, nós ganharemos a de lá. Não tem jeito, olha para mim, irmãos, não tem jeito de ganhar as duas. Não seja tão ambicioso, não tem jeito de ganhar as duas. Então, amados irmãos, nós vemos aqui um texto interessante que a gente pode analisar, né? Nós vemos aqui, irmãos, a primeira dificuldade que nós enfrentaremos aqui neste século. Nós vemos aqui, irmãos, o proselitismo. O proselitismo, o que é o proselitismo? O proselitismo, irmão, é a ação e o esforço no sentido de converter uma ou mais pessoas em prol de uma doutrina, ideologia, religião ou ideia. É a pessoa querer tirar uma pessoa da outra igreja para trazer para dele. Isso chama-se o quê? Proselitismo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas nos convidam e a gente larga a igreja que nós estamos nela e vamos o quê? Achando que vamos comer, largamos o nosso arrozinho com feijão, bem feitinho, bem elaborado, e vamos agora querer comer caviar lá em outro lugar. E aí, ali, irmãos, nós podemos sofrer uma indigestão espiritual. Uma indigestão. Então, amados irmãos, alguns dirão aqui, bem no versículo aqui, olha bem, irmãos, e dir-vos-ão, versículo 23, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não vades, nem os sigais. Isso vai acontecer agora, irmãos, já está acontecendo, pessoas te convidando para igrejas, irmãos, igrejas pintadas de preto, igrejas escuras. Agora mesmo nós tivemos um escândalo em Goiânia, escândalo de uma igreja totalmente pintada de preto, mas a igreja totalmente envolvida em pecado, irmão, foi destruída, o pastor foi envergonhado, a coisa tremenda, o escândalo chegou ali. Por quê, irmãos? Porque aquele pastor chamava crentes de outras igrejas e eles iam para lá e chegaram lá, irmãos, o escândalo estava estabelecido dentro daquela igreja. O que é isso? Vem para cá, que aqui é melhor. Pare com isso, você vai receber estes convites. Fique na sua igreja, fique comendo arroz com feijão na sua igreja, mas comendo esse arroz com feijão na palavra de Deus. Fique na sua igreja, não aceite convite para sair
dos costumes da obediência às velhas letras que você aprendeu com seus pais, com seus pastores. Não largue a sua igreja, não largue a sua congregação. Então o proselitismo, irmãos, ele está de uma forma muito exacerbada nesses dias. Tem um outro procedimento, irmãos, que também está acontecendo hoje no século XX, o ecumenismo. O ecumenismo, o que é o ecumenismo, pastor? O proselitismo é as pessoas nos chamarem para ir para a igreja delas. Agora, o que é o ecumenismo? O ecumenismo é a ação e o esforço em favor da unidade entre as igrejas e religiões, apesar das diferenças. É o que já está acontecendo, irmãos, lá na Europa, lá no Oriente Médio. Já tem lá 3 igrejas, uma para o judaísmo, uma para o catolicismo e outra para o protestantismo. Eles querem unir as igrejas, irmãos, e nós sabemos que tem igreja, irmão, que não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. As igrejas são diferentes. Aqui, irmãos, nós temos uma igreja verdadeira e a igreja falsa, e nós precisamos discernir isso. Nós conhecemos a parábola das 10 virgens. Existe ali a igreja prudente e a igreja louca, a igreja preparada e a igreja despreparada, a igreja que tem o azeite na lamparina e a igreja que não tem o azeite na lamparina. Mas elas estão no mesmo lugar, elas estão com o mesmo propósito, esperando a vinda do Senhor. Elas estão com as mesmas vasilhas, mas existe uma diferença. Elas estão ataviadas, prontas, e elas estão ali esperando a voz do noivo. Só tem uma coisa que as virgens loucas não tinham: o azeite na lamparina, o Espírito Santo na vida delas. Isto que fez a diferença naqueles dias, irmãos. Isto fará diferença agora na vinda do Senhor Jesus. Eu quero te perguntar: tem azeite na sua lamparina? Tem o Espírito Santo aí na sua vida, meu irmão? O Espírito Santo nos foi dado como um penhor, como uma garantia que você será salvo, que você será arrebatado, que você subirá com o Senhor na glória. Ele é o penhor da sua salvação. O secularismo, irmãos, o secularismo é o próximo comportamento deste século. O que é o secularismo? É o amor às coisas desse mundo. A pessoa ama tantas coisas desse mundo que ela resolve abandonar a fé cristã, né? Como aconteceu, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, vem depressa me encontrar aqui, porque eu fui abandonado por Demas, e o Demas amou o presente século e me deixou, me abandonou, me desamparou aqui, Timóteo. Já existia isso, irmãos, lá no início do Evangelho, já existia. E aí o que acontece, irmãos? Hoje está acontecendo do mesmo jeito. O secularismo exacerbado. Na época de Noé, o que acontecia na época de Noé, irmãos? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. O que é isso, irmãos? Se não é o secularismo
exacerbado, o secularismo exagerado. O que é isso, irmãos? O secularismo dentro das igrejas, o secularismo no mundo, as pessoas amando este mundo. E a palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós pegamos esse versículo e colocamos ele de cabeça para baixo, colocamos ele invertido e começamos a buscar as coisas deste mundo e deixamos então Deus para o segundo plano. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a prioridade que nós estabelecemos na nossa vida aqui na terra? Deus ou as coisas daqui? As coisas daqui ou Deus? Porque as coisas daqui tomam o lugar de Deus, irmãos. Tomam o lugar de Deus. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. O que é isso, irmãos? Se não é o secularismo, o amor a este mundo, a preocupação com as coisas daqui. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Será como nos dias de Noé. Na época de Noé, irmãos, não havia chovido ainda. O que regava a terra era uma brisa que saía do seu interior. Quando se falava em arrebato, quando se falava em chuva, em água cair do céu, era algo estranho para eles, para a geração de Noé. Era algo muito estranho. Como Noé vai cair chuva do céu? Vai cair, vai chover 40 dias e 40 noites, e vamos nos preparar para receber isso. É a mesma coisa hoje, irmãos. A gente está dizendo assim: Jesus vai rasgar este céu aqui, e Jesus irá até as nuvens e irá nos levar com Ele, irá nos transformar. Olha, irmãos, isso era tão absurdo. A chuva cair na época de Noé era tão absurdo quanto é absurdo hoje a gente pensar que este céu vai se dobrar, vai desenrolar ou vai enrolar como um lençol, e o Senhor Jesus será visto nas nuvens. Aleluia. E nós estaremos com Ele. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que nós estaremos com Ele. Isso é